Bom dia, meus queridos amados irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando no seu lar, na sua família, nos seus empreendimentos. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Nesta manhã de segunda-feira, dia 14 de abril de 2025, meu nome é Pastor Djair e eu estou falando aqui da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nesta manhã nós queremos fazer uma reflexão acerca do poder e da autoridade de Jesus. O texto que eu quero trazer para a nossa reflexão se encontra em duas passagens, A primeira passagem é Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 13, e a outra passagem é Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 1 a 10. É nesse segundo texto de Lucas que nós estaremos meditando nessa manhã, tá? E eu queria, assim, informar para você que a versão que eu estou utilizando é a nova tradução na linguagem de hoje. Então vamos estar lendo a passagem em Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes, judeus, para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece, de fato, a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Aleluia. Acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vai lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muito se tem falado sobre fé e autoridade de Jesus. Mas você tem tomado posse disso? Você tem colocado isso como prática da sua vida? Você crê verdadeiramente na fé e no poder da autoridade de Jesus? Pois é. A palavra, irmãos, de Deus nos ensina, que duas coisas movem as mãos de Deus em favor das pessoas. Primeiro, a primeira delas é o amor sincero. E a segunda coisa é a fé genuína. Os textos que nós falamos de referência dessa mensagem mostram que o centurião, mesmo sendo um cidadão romano, amava os seus servos escravos e se preocupava com o bem-estar deles. Os próprios judeus o admiravam por sua honradez, cooperação e sensibilidade, conforme nos informa o versículo de número 5, que diz que pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então, irmãos, essas passagens mostram também
que o centurião, apesar de não ser um seguidor de Cristo, apesar de não ser um judeu, né, ele possuía uma fé inabalável de que o Senhor Jesus tinha poder, né, para curar o seu servo, que se encontrava terrivelmente enfermo, ou seja, quase à morte. Ele sabia onde buscar o socorro, né? O socorro ele sabia que podia encontrar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Você tem essa fé? Você crê verdadeiramente que aos pés do Senhor Jesus Cristo você vai encontrar a solução para as enfermidades, para os problemas financeiros, para os problemas diversos que muitas vezes nos afligem, né? Você tem essa fé? O centurião, irmãos, ele reconhecia a autoridade de Jesus, tá? A fé que opera milagres, como a demonstrada pelo centurião, tem as seguintes características básicas. Primeiro, ela parte de um coração profundamente humilde, consciente de sua insignificância e pecado, e da santidade e do poder de Jesus. Essa é a primeira questão. Segunda questão é que a fé do centurião era uma fé pura, que não precisava da presença física de Jesus, nem muito menos de outros elementos, mas apenas da palavra de Deus. Tá? Apenas da palavra de Deus. Tiago, ele nos ensina acerca disso, né? Ele diz aqui, em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 15, diz assim: essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse durante 3 anos e meio. Não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Então, irmãos, o que essa passagem nos mostra? Ela nos mostra que nós não precisamos da pessoa física do Senhor Jesus Cristo. Né? É certo que o Senhor Jesus, espiritualmente, estará conosco todos os dias. Ele falou isso lá em Mateus 28:20, né? Quando ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se ele diz que está conosco, então nós precisamos crer nisso verdadeiramente, né? E se ele prometeu que vai estar conosco, ele estará e vai nos dar vitória até aquele grande dia em que nós encontraremos com ele lá na glória. Amém? Creia nisso. Se você tem essa fé. Em terceiro lugar, a fé do centurião ela é uma fé que não se restringe a qualquer nacionalidade, cor ou raça. Né? Então, a fé do centurião nos mostra isso, né? Que o Senhor não está restrito ao meio cristão, ao meio judeu. Ele está presente onde haja fé. Né? Onde houver fé, uma fé, né, inabalável, uma fé verdadeira, ali o Senhor operará um milagre. Em segundo lugar, irmãos, é impressionante assim como nós vemos como o próprio Senhor Jesus ele testifica da fé desse centurião, né? Lucas nos revela que a fé desse gentio foi não apenas razoável, mas foi elogiada pelo Senhor, né? Conforme o versículo 9. Versículo 9, o Senhor Jesus testificando diz: Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Amém? Então, o homem não era cristão, o homem não era judeu, mas ele tinha uma fé que moveu o coração do Senhor Jesus. Em apenas 2 ocasiões, o Novo Testamento mostra que Jesus se admirou. Né?
nesta passagem de Lucas, quando a fé que ele observou naquele gentio, e em Nazaré, né, foi a outra vez que o Senhor Jesus se admirou em Nazaré, mas lá o motivo foi outro, foi por causa da incredulidade dos seus amigos e parentes judeus, né? Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 6, o Senhor fala acerca disso, né? Marcos 6, 6 nos informa o seguinte: Jesus ele ficou admirado com a falta de fé que estava ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali, né? Então ele ficou admirado com a falta de fé, tá? O centurião estava familiarizado com o conceito de autoridade, tá? Exercida à distância, pois tinha soldados sob sua autoridade, e ele mesmo estava sob a autoridade do imperador romano. Por isso ele sabia que bastava uma ordem do Senhor Jesus para que os seus anjos ministradores fossem à sua casa para curar o seu servo. Aleluia! Você tem essa fé? Muitas vezes, dentro da casa do Senhor, entre os que se dizem convertidos, não achamos uma fé tão vibrante, uma fé tão tamanha, uma fé tão impactante, não é verdade? Por isso nós precisamos, né, ter fé verdadeiramente no poder e na autoridade do Senhor Jesus. Todos os que buscam o Senhor Jesus encontram, irmãos. Aqueles que buscam sinceramente a graça e o poder de Deus, mesmo que não tenham conhecimento do Evangelho, encontrarão misericórdia e serão saciados. A mulher Ciro-fenícia, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, o pai do jovem possesso, o endemoniado mudo, os 10 leprosos, a mulher com fluxo de sangue e muitos outros, né, alcançaram a graça e a misericórdia de Deus porque tinham uma fé inabalável. Jesus garante que todos os que beberem da água que ele tem para dar, essa água é o Espírito Santo, se tornarão como rios de água viva, saciando a própria sede espiritual e de todos aqueles que estiverem sob o seu raio de influência. Por tudo isso, irmãos, temos que ter uma fé inabalável, como a deste centurião, mesmo ele ainda não sendo um discípulo de Jesus. Devemos confiar que o Senhor Jesus nos conduzirá em vitórias, mesmo diante das incertezas, das lutas e das circunstâncias adversas. Assim, a vitória será sempre do servo fiel, daquele que for fiel. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e o será eternamente o Deus Todo-Poderoso, para o qual não existe impossível. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Confie plenamente nele. Temos que crer verdadeiramente que Jesus tem o poder para transformar em bênçãos todas as adversidades que estamos passando ou enfrentando. Sem fé, é impossível agradar a Deus e receber o seu favor. A nossa fé é o combustível que move a mão de Deus em nosso favor, para que possamos vencer os inimigos ferozes e os gigantes que nos afrontam a cada dia, de nossas vidas. Nós vamos, até o fim das nossas vidas, enquanto estivermos revestidos desse corpo carnal e pecador, nós vamos estar passando por lutas e aflições. Mas se nós confiarmos no Senhor, procurarmos viver a sua palavra e crer verdadeiramente que Ele é capaz de solucionar os nossos problemas, nos dando saúde física, mental e espiritual, e suprindo as nossas necessidades financeiras, profissionais e ministeriais, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Amém? Então é isso, irmãos. Não deixe, tá? Essa é a mensagem que eu queria trazer para a nossa meditação nesse dia. Não deixe de deixar o seu like ali, tá? Nessa mensagem ali no YouTube. Não deixe de compartilhar essa mensagem
né, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, para que essa mensagem ela possa chegar, né, ao maior número de pessoas possível e que o Senhor Jesus venha abençoar, né, a vida dessas pessoas. Quem sabe você, um amigo seu, um vizinho seu, um colega de trabalho, esteja precisando de uma mensagem de fé nesta manhã. E essa palavra venha tocar ao coração de cada um de vocês e venha trazer vitórias em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que foi lida, foi proferida, Pai, por essa reflexão. Pai, em nome de Jesus, que Tu esteja, Pai, levando essa mensagem a cada coração daqueles que estarão, Pai, ouvindo, Pai, nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, Senhor, e que essa palavra venha trazer um despertamento, uma fé inabalável na vida, no coração e na mente das pessoas que estarão ouvindo, Pai, e que Tu possa realizar um milagre da cura, da libertação, da salvação e solucionando, Pai, os problemas, sejam eles físicos, mentais ou espirituais, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Pai, abençoa este lar, essa família que está me ouvindo nesta manhã e nos conceda um dia abençoado, cheios da unção e da direção do Teu Espírito Santo. Se nós oramos e abençoamos a vida de cada um, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Tenha um dia abençoado e que o Senhor Jesus te conduza em vitórias. Até lá.